Agora você falou que teve acesso lá a livros meio tradicionais. O que você considera que seriam esses livros quando você começou a Não, ler? eu comecei a ter acesso ao professor Orlando Fedeli. Certo. Que Foi eu ali. acho que a minha geração ali, todo mundo teve contato com o professor Fedeli, sim, né? Sim. E Fedeli foi muito importante na minha vida. Por exemplo, foi o primeiro articulista que eu consegui acompanhar. Foi um polemista que eu consegui acompanhar. E Polemista, gostei. um polemista que eu consegui acompanhar. Foi o primeiro ali. E o estilo de escrita dele era delicioso. Ele era um professor de história impressionante, assim. Boa parte das aulas que eu vi dele era um negócio incrível. Então, e ele tinha esse apelo mesmo da verdade, né? Ele tinha esse gosto, essa paixão. Isso me impactou muito naquele primeiro momento, sabe? Me impactou muitíssimo. Depois de Fedeli, eu conheci Olavo, que era um outro tipo de Fedeli, no final das contas. Não no sentido do pensamento, mas desse impacto, né, do impacto que ele gerava. E até hoje eu sou aluno de Olavo. Eu sou um olaviano, eu não digo que eu sou raiz porque eu não peguei o início. Sim. Mas a forma mentes que eu possuo hoje em muito foi moldado pela forma olaviana de ver o mundo, né? Até essa questão mesmo da abordagem que você vê no Instagram, tem muito de algo que eu aprendi com o Olavo, que é estude a realidade. A realidade é mãe mestra. Né? Estude o real. O real é que comanda. Isso é muito parte da escola de pensamento de Olavo. Isso me influenciou bastante. E aí eu comecei a ter contato. Eu sabia decorar daquele site do professor Orlando Fedeli. Chegou uma época... Se eu fechar o olho hoje, eu sei as coisas, entendeu? Então eu lia muito aquilo. Chegou um momento que eu comecei a notar que nem tudo era tão impressionante quanto me pareceu. Né? E quando eu digo que chegou um momento, foi assim, depois de muitos anos. Aí eu passei por aquela fase que você fica puto com o concílio, né? Que o concílio foi a pior coisa que aconteceu no mundo, que destruiu a igreja, aquela coisa toda. Tem pelo menos aquela suspeita, não é? Eu nunca cheguei a ser uma pessoa anti-Vaticano II, mas havia uma certa má vontade. Sim. Havia uma má vontade com o Vaticano II. Né? E durante algum tempo passei a isso. Me encantei muito pela liturgia tridentina. Sim. Estudei bastante esse assunto. Me encantei mesmo, cheguei a frequentar o quanto podia, porque em Campina Grande tinha suas dificuldades. E aí depois, quando eu comecei a ficar mais velho, ler um pouco mais, foi que eu conseguia fazer um certo filtro daquilo que eu havia estudado dentro do movimento mais tradicional, daquilo que eu havia visto também dentro do movimento tradicional, daquilo que eu havia visto dentro da renovação carismática, daquilo que eu havia lido sobre a renovação carismática. Então, eu acho que hoje, em certa medida, eu consigo transitar entre esses mundos. Sim. No melhor estilo tradismático. Né? Sim. No melhor estilo tradismático. Sem problema nenhum. Sem problema nenhum. É uma coisa que eu ia perguntar. A pessoa percebe, a partir do momento que a gente cita aqui Orlando Fedeli, a gente cita Olavo de Carvalho, e as pessoas que mergulham, elas tendem, algumas vezes, a criar uma movimentação meio criticista, ou que é muito tipo, analista de tudo, né? Eu analiso tudo isso, tem um pouco disso, que tem um pouco disso, que tem um pouco disso. Tipo, o padre aparecer na igreja com um chinelo de couro é TL, acabou. Não tem escapatória pra ele. Tipo assim, não tem escapatória. Ele apareceu padre ali, não pode gostar de sandália de couro. Não pode gostar tá lá no Código de Direito Canônico. Tá lá, né? Então, e tantas outras coisas. Estou dando só um exemplo aqui. E nas suas abordagens, não me parece muito essa questão crítica tão pesarosa, no sentido de algumas situações que a gente vê e a gente percebe hoje em outras realidades, né? Como que você pensa que, tipo, aquilo que você estudou, como você acabou de dizer, né, foi fazendo ali, foi pegando um pouco, fazendo ali uma síntese e chegou ao Pedro Augusto, que é hoje, e como que você percebe o perigo de você ter sempre uma crítica a fazer, ter sempre uma realidade a fazer, ter sempre, tipo assim, olha, se eu for parar para pensar, isso daqui não é isso, é porque isso daqui é isso. E você sabe o que eu tô falando, pra gente entender um pouco, até pra
levantar aqui na nossa conversa uma realidade de um certo cuidado que a gente precisa de não ser uma avalanche crítico ambulante dentro da igreja. Né? Bora lá. Geralmente, quando você entra nesses movimentos, você tem contato com muitas verdades que nunca lhe foram ditas. Isso causa um impacto muito grande. Primeiro que você se sente muito enganado. Meu Deus, como é que nunca ninguém me disse isso antes? Né? Mas tem um outro ponto também. Eu escutei essa frase do professor Rafael Falcon. O primeiro efeito da luz não é você enxergar, é você ficar tonto. Né? Nós estamos... tô praticamente me bronzeando aqui. Né? Daqui a pouco. Então você faz... É verdade, fica tonto. Todo mundo já passou por essa experiência de acordar à noite e acender a luz do banheiro e não conseguir enxergar direito, isso. Né? Não é ser iluminado. Isso tende a acontecer. Eu fico brincando, tem duas raças que precisam acabar, né? É o novo convertido e o novo rico. É claro, o novo convertido não precisa acabar, tomara que tenham vários, né? A questão não é essa, novos ricos também. Mas é aquele comportamento que é natural do encantamento também. Né, do encantamento, daquele vigor do primeiro contato, é a paixão do primeiro namoro. Quem está fora e observa isso desde fora também tem que ter uma certa benevolência de ver que a pessoa está passando por esse processo e está tudo ok, sabe? Assim, um parênteses aqui, eu acho que tem um problema de parte a parte quando esses assuntos são tratados, que é um certo escândalo forçado. Você não precisa se escandalizar tanto. Você não precisa nem se escandalizar pelos erros que você encontra, nem precisa se escandalizar tanto pela forma como esses erros são falados. Tipo, as coisas estão acontecendo de uma maneira até razoável em certo sentido, porque você olha e faz, ia acontecer como se não fosse assim. Então eu tento ter essa postura, certo? Então você tem esse primeiro namoro e essa paixão muito grande. Esse momento pode durar alguns anos. Até isso acontecer, você tende a observar tudo com olhos muito críticos, porque você observa tudo sob os olhos da paixão recém-encontrada. Certo? Isso é natural que aconteça. Então, você vê muitas pessoas que acabaram de entrar na igreja criticando um rito aprovado pela igreja. Cara, tu entrou na igreja há 3 anos. Tu já está criticando um rito que papas homologaram, que santos viveram, que pessoas muito mais justas e muito mais santas do que você estão se santificando através dele. Assim, recentemente agora, catecismo. Não faz o menor sentido. A história do debate dos catecismos, né? A minha resposta a isso é: a igreja permite. Então tá ok. Se você quiser discutir, eu compreendo. Mas eu vou continuar usando. Porque assim, eu prefiro errar com a igreja do que acertar fora dela. E eu não acerto fora dela. Entendeu? E tem um outro ponto também, é que certos assuntos, eles merecem receber a veste que cobre a nudez do pai, sabe? Ainda que você ache aquilo, e na suposição de que você estivesse correto a respeito daquilo, certas posturas não são adequadas quando o assunto é a igreja. Porque no final você está lidando com a sua mãe. Tá entendendo? Então, cobrir as vergonhas, digamos assim, ainda que você esteja certo, note, partindo do pressuposto de que você esteja certo, descobriu algo muito errado, ainda assim a coisa tem que ser tratada em nível mais suave. A não ser que você tenha um mandato divino muito específico, você tenha uma missão profética muito específica, e aquela violência própria dos lábios do profeta estejam nos seus lábios. Novamente, quantos profetas você conhece? Então, é natural que os profetas tenham uma certa violência. Quantos profetas você conhece? Eu não tenho essa missão profética de ter essa violência nos lábios e ser um Savonarola, né, alardeando os males do mundo. Então, não tem para que eu assumir esse tom. Eu imagino que na minha posição assumir esse tom é contraproducente. Eu não vou atingir o resultado que eu quero por uma razão muito simples. Não foi para isso que eu fui feito. Tá entendendo? Eu fui feito para outra coisa. E se eu agir no sentido daquilo que eu for feito, eu vou obter muito mais resultado. Porque no final das contas, parece que era o que a providência queria. Então, essa coisa do tom também revela um certo deslocamento existencial. Você é quem? É um profeta no qual a verdade arde no coração e explode pelos lábios? Ou você é uma pessoa que se converteu há 5 anos, está tentando tatear e não conseguiria fazer a decomposição sintática de um discurso de Cícero? E ao mesmo tempo você está discutindo temas elevadíssimos de teologia
e falando sobre sentenças e frases quando você tem um grau de analfabetismo funcional. Quem é você? Você é essa pessoa em que a graça é tão profunda que ela suplanta a capacidade intelectual? Porque se for, eu fico calado. Aí eu realmente vou lhe escutar com toda a atenção. Mas quantas pessoas, novamente, você conhece assim? No final, cara, é saber o seu próprio tamanho, entendeu? E também existe um momento, eu acho, da maturidade que você começa a pensar sobre os seguintes termos. Eu quero resolver o problema ou eu quero mostrar que estou resolvendo o problema? Eu quero tornar as coisas retas ou eu quero mostrar que eu estou no caminho da retidão? Eu quero que as coisas fiquem certas ou eu quero mostrar que eu estou certo? Nem sempre vai ser possível os dois caminhos ao mesmo tempo. Quando se trata de igreja, via de regra, o caminho de você tornar as coisas certas é incompatível com o caminho de mostrar que você está certo. Entendeu? Via de regra, o fermento age melhor quando ele age de maneira mais silenciosa. A massa cresce mais, entendeu? Quando o fermento não fica jogando luz sobre si mesmo. Geralmente, quando se trata de igreja, é isso. Em todo caso, óbvio que não. Óbvio que não. Mas, em geral, para nós, os comuns, a coisa funciona desse jeito. Sabe? Então, esse primeiro amor, ele tem que ser compreendido pelos bispos, me parece. Aqui eu dizendo que tem que, como se um bispo tivesse me escutar, mas sim. Se um conselho poderia ser compreendido, né, melhor pelos bispos, e eles até compreendem, sabe? Os de boa vontade entendem isso. Só que também o pessoal, me parece, do movimento mais tradicional, poderia colocar um pouco mais os pés no chão e ver o seu próprio tamanho com relação à igreja. Existem ambientes para certas discussões. Existem locais para certas discussões. E aqui já um parênteses, né? O que eu estou dizendo aqui não pode ser tomado como mais uma prova de martírio. Né? Estão nos silenciando, nós queremos que o mundo saiba a verdade. Meu filho, eu não estou questionando seu desejo de que o mundo saiba a verdade. Só que qualquer pessoa, como é que eu vou dizer isso sem ser tão agressivo? Mas qualquer pessoa que viveu um pouco mais sabe que tão importante quanto estar certo é estar certo do jeito certo.